No Tecnologia do Campo de hoje, você vai conferir como foi o primeiro Jato Talks, que reuniu influenciadores digitais do agro e profissionais da Jato. Especialistas em manejo de solo demonstram que uma palhada ideal depende de uma boa distribuição da palhada no solo e o acabamento homogêneo da cobertura vegetal. Acompanhe ainda como fazer o manejo do solo em condições de alta umidade. As orientações são da pesquisadora Isabela Clericide Maria, do Instituto Agronômico de Campinas, interior de São Paulo. Conexão. Só que uma conexão que vai além da tecnologia. Eu tô falando da conexão humana, das relações olho no olho, que foi exatamente a proposta desta primeira edição do Jacto Talks. Aproximar pessoas, compartilhar conhecimentos, criar novas parcerias através de um evento exclusivo para um público personalizado e conectado no agro, com milhares de seguidores em diversas plataformas virtuais e que, com suas histórias do dia a dia, influencia pessoas e empresas do segmento. A Aretusa, por exemplo, é a idealizadora da marca Ela é do Agro. Ela usa as redes sociais para valorizar a importância da mulher no setor. Você está com pessoas de diferentes regiões do país atuando no agro de forma diferente, foi algo fantástico. A gente pôde crescer em relação ao nosso conteúdo e como amadurecer o nosso conteúdo para poder divulgar para o pessoal aí o nosso agronegócio. O principal objetivo do Jato Talks era reunir os representantes dos influenciadores digitais no agro para que a gente pudesse primeiro estreitar o relacionamento com esse público e para que a gente pudesse também compartilhar com eles experiências, novas tecnologias, um pouco da história da Jacto, sobre o que a gente está pensando para o futuro e para que eles pudessem participar com discussões. Acho que o objetivo do Talks é bate-papo, a gente discutir ideias, discutir alguns assuntos que são importantes para o agronegócio. Foram 2 dias de Jacto Talks. No primeiro, os participantes conheceram a fábrica da Jacto, o Colégio e Fundação Shunji Nishimura, além de conhecerem também o museu. Participaram de dinâmicas e fizeram um test drive nas máquinas. Fala galerinha, meu nome é Andrei Weber, hoje estou aqui no primeiro Jacto Talks. Estou gravando uma entrevista para Tecnologia do Campo, vai passar lá no canal Rural, né galera? E fico muito feliz por estar inspirando pessoas, né, a seguir essa carreira que eu tanto gosto. No futuro pretendo ser engenheiro agrônomo, né? E estou aqui com o meu trabalho de youtuber do agro, né, mostrando ao máximo a vida no campo, né? É uma experiência fantástica, assim, poder viver isso aqui, poder conhecer de perto, poder vir aqui de fato. Você ter uma empresa agrícola que ela é 100% brasileira, a produção toda é no Brasil, então eu acho que isso é o que faz da Jacto ser o que ela é hoje. No segundo dia, aconteceu o tão esperado bate-papo entre os influenciadores digitais do agro e profissionais da Jacto. Juntos, eles discutiram temas como o futuro da agricultura e digitalização, tecnologias voltadas à produtividade e investimentos em educação. E como nós estamos literalmente no meio digital, o evento também foi transmitido ao vivo pelo Facebook da Jacto. A ideia de estar trabalhando com esse pessoal, com os influenciadores, é da gente trazer a discussão, muitas vezes os conflitos de ideias, mas é através do debate, é que a gente avança e que talvez nos leve a melhorar um pouco mais o nível da agricultura, que já tem muito mostrado de bom. Mas eu acho que tem bastante espaço aí para a gente crescer. Olha, dado o sucesso que o evento teve, com certeza é a primeira de muitas e eu acredito que nós vamos ter bastante coisa ainda para falar e bastante novidade aí para frente. E no próximo bloco você vai ver como obter uma palhada ideal com boa distribuição da palhada no solo e acabamento homogêneo da cobertura vegetal. Então não saia daí que nós já voltamos.
Especialistas em manejo de solo demonstram que uma palhada ideal depende de uma boa distribuição da palhada no solo e o acamamento homogêneo da cobertura vegetal. Confira! Introduzido no Brasil na década de 70, o sistema de plantio direto tem como pilares a rotação de culturas, o não revolvimento do solo e a formação de palhada de cobertura de solo. De acordo com os dados da Embrapa, apesar do sistema estar presente em 75% da área ocupada por lavouras anuais de grãos, apenas 15% utiliza esses 3 pilares em conjunto. É um plantio direto adaptado para os climas subtropicais ou tropicais. Então, o sistema plantio direto ele envolve, além do abandono do preparo e da manutenção da palha na superfície, a diversificação de culturas. Ou seja, nós temos que aportar ao solo uma quantidade de material orgânico superior ou pelo menos igual àquela que os micro-organismos decompõem por ano. No caso da palhada, sua principal função é proteger o solo como se fosse um guarda-chuva. No verão, essa proteção evita que os raios solares tenham ação direta, mantendo a temperatura amena e retendo umidade, favorecendo significativamente a germinação das sementes. Na época das chuvas, a palhada evita o impacto direto das gotas, reduzindo a erosão e outros impactos ambientais. Já no inverno e estação mais seca, protege o solo contra a perda de umidade pelo sol e pelos ventos, resultando em economia de irrigação. Além disso, a palhada proporciona maior atividade biológica no solo, potencializando o controle biológico de pragas e doenças, contribuindo ainda para a redução de plantas invasoras, reduzindo a necessidade de aplicação de herbicidas. Os adubos verdes podem ter um efeito supressivo de plantas daninhas, porque por competição por luz, eles evitam que essas plantas daninhas saiam e com isso reduz essa pressão das plantas daninhas nas áreas. Além disso, também tem alguns adubos verdes que têm efeitos sobre nematóides, tais como as crotalárias, por exemplo, principalmente a crotalárias expectables, com o intuito de reduzir a população ou evitar com que a população desses nematóides aumentem nas áreas, o que faz com que os produtores possam usar isso como uma técnica, dependendo do tipo de cultura que ele vai trabalhar, para reduzir essa pressão do ataque dos nematóides. No manejo da palhada, o tamanho das partículas e a distribuição sobre o solo são fatores fundamentais para que seus benefícios sejam potencializados. A homogeneidade dessa cobertura faz com que a decomposição do material orgânico ocorra mais uniforme, proporcionando uma liberação de nutrientes de forma mais controlada ao longo do tempo, diminuindo a necessidade de aplicação de fertilizantes minerais. A decomposição acompanha o tamanho do fragmento, acompanha a fisiologia da planta. Mas aí a gente consegue programar manejo. Na medida que não tem regularidade, então nós vamos ter assim, lugares que tem muita palha, outra pouca palha, lugares vazios, muitos vazios, quer dizer, aí nós expomos parte do solo para as chuvas torrenciais, então ocorre o processo de salpicamento, né? E ocorre também, no passar do tempo, a decomposição vai gerando muitos espaços vazios. A rotação de culturas e a utilização de cobertura verde são grandes aliados para que os produtores rurais sejam produtivos e sustentáveis, promovendo uma agricultura menos agressiva ao meio ambiente. Quanto mais biodiversidade a gente tem no solo, e que essa biodiversidade ela é favorecida quando a gente tem culturas diferentes, quando a gente tem uma quantidade de palha na superfície, quando a gente tem raízes de culturas diferentes se desenvolvendo ali, aumenta essa biodiversidade e aumentando essa biodiversidade a gente vai ter mais condição de controle de organismos que poderiam prejudicar a planta de alguma forma, favorecendo micro-organismos benéficos para a planta e também melhorando a nutrição da planta, a absorção de nutrientes.
produtores do centro-oeste brasileiro já contam com novas espécies de soja adaptadas às condições agroclimáticas da região, com alta produtividade, precocidade e resistência às principais doenças da cultura. A Embrapa, em parceria com a Fundação Cerrados e a Fundação Bahia, lançou durante a AgroBrasília 2019 2 cultivares de soja. A cultivar BRS 5980 IPRO possui tecnologia IPRO e apresenta alto potencial produtivo e ciclo super precoce de 100 dias, o que favorece o plantio de segunda safra. Ainda traz resistências múltiplas a nematóides causadores de galhas e do cisto da soja. Já a BRS 6780 é uma cultivar de soja convencional, que além do alto potencial produtivo, apresenta resistência às principais doenças da cultura. Devido à hiperprecocidade, 90 a 98 dias de ciclo, também favorece o plantio da segunda safra. A Embrapa tem o maior banco de germoplasma de soja tropical do mundo e o programa de melhoramento genético da empresa mantém os ensaios de seleção de cultivares em todos os pontos de produção do bioma cerrado. As sementes estão disponíveis nas revendas das empresas licenciadas das fundações. Para saber mais, acesse fundacãocerrados.com.br/licenciados e fundacãoba.com.br/cultivares-d-soja. E a seguir, vamos ver como fazer o manejo do solo em condições de alta umidade. É só um instante. O trânsito de máquinas nas propriedades agrícolas é a principal causa de compactação do solo. Se o trabalho for feito em áreas de solo muito úmido, a situação piora. O crescimento das raízes das culturas fica comprometido e, pensando nisso, vamos conversar com Isabela Clericide Maria, pesquisadora do IAC e especialista em conservação de solos, e saber quais as principais medidas que devem ser tomadas para minimizar os impactos causados no solo. A compactação do solo corresponde ao aumento de sua densidade e diminuição da porosidade quando submetido a um esforço ou pressão contínua. Colheitadeiras, carretas granileiras, plantadeiras de grande porte estão cada vez mais comuns no campo. E é o aumento e o tamanho do peso dessas máquinas que fazem com que o seu trânsito nas propriedades agrícolas modifiquem a estrutura do solo, causando a compactação da área. No período de entre-safras de grãos, em que a colheita e o plantio subsequente ocorrem ao mesmo tempo, essa movimentação causa compactação ainda maior e traz dificuldades para as culturas que estão sendo plantadas. Suas raízes não conseguem penetrar nas camadas mais resistentes do solo e, por fim, não se desenvolvem bem. Com as chuvas intensas que estão ocorrendo nesse período, essas complicações se intensificam com o aumento da umidade. A umidade é o ponto principal para se tomar cuidado para não causar compactação adicional ao solo. O problema no plantio vai desde a germinação da semente, se você tiver uma área muito compactada, em que aí você vai ter um encharcamento. Nessa área compactada fica muito mais úmido, então a semente fica numa condição de muita umidade e ela acaba não conseguindo germinar por falta de oxigênio. E mais para frente, depois da germinação, quando a planta começa a se desenvolver, a compactação prejudica o crescimento da raiz. Então ela limita o crescimento da raiz. A raiz não tem resistência suficiente ou força suficiente para vencer a resistência do solo. Para cada tipo de solo, há uma faixa de umidade que causa mais compactação. Em solos argilosos, a umidade mais prejudicial vai de 24% a 26%. Já em solos arenosos, é preciso atenção quando a umidade está entre 18% e 20%. Sem o uso de palha para a cobertura de solo, a compactação da superfície é maior. Porém, mesmo quando a propriedade pratica o plantio direto, em que a palhada serve como cobertura, a umidade e essa agregação de solo merecem atenção. Nessas áreas, quando a umidade está inadequada,
o uso de palha pode não ser o suficiente para reduzir a compactação em subsuperfícies. A palha faz com que o produtor consiga andar na superfície sem ter muito problema. Às vezes ele vai trabalhar com a umidade numa condição inadequada. Então vai ter a palha na superfície que vai ter alguma proteção, mas essa palha está mantendo uma umidade ali embaixo que vai ser o ponto ideal para a compactação. Então é preciso tomar muito cuidado. Então às vezes o produtor consegue entrar no campo porque tem a palha ali, então não vai patinar a máquina ou não vai ter problema para o rodado, mas nesse momento o solo vai estar muito úmido, então pode ter muita compactação. E a palha, por outro lado, também não protege as pressões que são causadas pelo rodado das máquinas em profundidade. Então, mesmo com a palha em superfície, a gente pode ter compactação ali naquela faixa de 18 centímetros para baixo do solo. Ali a gente pode ter compactação mesmo com palha na superfície. É possível evitar a compactação total da área adotando o tráfego controlado das máquinas, restringindo que elas andem em áreas específicas da propriedade. A escolha por pneus de alta flutuação, a calibração do lastro das máquinas e o uso de equipamentos de precisão também fazem parte de boas práticas que o produtor pode adotar. Além disso, a implementação de sistemas integrados, como a integração lavoura e pecuária e a integração lavoura, pecuária e floresta, também auxiliam na descompactação e na recuperação do solo. Nesse sistema ILPF, essas áreas em que a gente tem essas faixas, onde a gente tem as árvores, onde a gente tem as culturas perenes, essas áreas vão estar protegidas desse impacto das máquinas. Então você vai ter ali faixas em que você tem uma boa infiltração de água, você não vai ter problemas de infiltração. Agora, as raízes dessas plantas geralmente não vêm contribuir para reduzir compactação nas áreas onde tem a lavoura ou a pastagem. Mas a própria rotação de lavoura e pastagem entre essas árvores, ela tem que ser suficiente para colocar uma boa condição de solo, deixar o solo com uma boa qualidade, uma boa resistência. O produtor rural deve ter atenção redobrada em áreas irrigadas, que são suscetíveis à compactação por estarem com umidade. Nesses casos, além da logística de máquinas, é preciso pensar em um manejo de irrigação mais racional. A gente tem visto muitas áreas irrigadas com problemas de compactação. E compactação exatamente nessa faixa que nem a palha da superfície consegue proteger, né, o solo. Então acaba compactando ali para baixo dos 20 centímetros. Então é muito comum a gente ver isso nas áreas irrigadas, porque o solo permanece úmido muito tempo. E o produtor vai entrar para fazer operações no solo com o solo úmido. Então a gente vê muito problema de compactação em áreas irrigadas. O Brasil tem se destacado no mercado de milho, já é o segundo maior exportador do mundo nesse tipo de cultura que só cresce. As informações são do relatório da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, divulgado na semana passada em Roma, na Itália. O estudo mostra o Brasil atrás apenas dos Estados Unidos. 10 anos atrás, o Brasil representava apenas 1% do mercado global e hoje já é responsável por 25% do total mundial das vendas do grão. Uma das razões que explicam esse crescimento tão rápido é a utilização do milho na fabricação do etanol. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, dos 30,3 bilhões de litros de etanol que devem ser produzidos em território nacional nessa safra, 1,4 bilhão será a partir do milho. Bom, por hoje é só. O Tecnologia do Campo fica por aqui. Se você quiser rever alguma reportagem deste programa, quinta-feira tem reprise aqui no Canal Rural, 1h30 da tarde. Acompanhe também mais novidades em tecnologia rural pelas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá!